Recentemente, Elon Musk introduziu algo no mercado de veículos elétricos que abalou toda a indústria automobilística. Enquanto as empresas focavam em velocidade, autonomia e luxo, Musk concentrou-se em algo que a maioria das pessoas vinha ignorando até agora: o motor. Sim, o mesmo motor que trabalha silenciosamente sob o carro, que não faz barulho nem busca elogios para si. Mas agora chegou uma revolução nesse motor que até os melhores engenheiros estão surpresos. A Tesla introduziu um novo motor que não só é mais potente do que antes, mas também mais durável, mais eficiente, mais importante, menos caro. E tudo isso aconteceu sem depender completamente de ímãs de terras raras. A jogada de Musk pode provar ser um divisor de águas no mundo dos EVs, porque agora a discussão não é apenas sobre velocidade, mas escala, meio ambiente e sustentabilidade de longo prazo. Então, este novo motor é um sinal de alerta para outras empresas. A Tesla provou mais uma vez que a verdadeira inovação vem de cérebros e visão, não apenas de poder? A resposta é sim. E é por isso que o mundo inteiro está agora observando esta nova tecnologia de motor com grande atenção. Então, vamos avançar no vídeo e descobrir o que este motor está fazendo que nunca aconteceu antes. Mas antes disso, inscreva-se no canal para que você continue recebendo atualizações incríveis. Houve um tempo em que Elon Musk não acreditava em carros elétricos. Ele mesmo disse em muitas entrevistas que EVs ou veículos elétricos são apenas um truque que não duraria muito. Naquela época, os carros a gasolina e diesel dominavam o mercado. As pessoas consideravam os carros elétricos como brinquedos, lentos, caros e sem qualquer autonomia. Mas quem diria que o homem que zombava deles mais tarde se tornaria o rosto da maior empresa de carros elétricos do mundo? Sim, estamos falando da Tesla. Hoje, a Tesla não é apenas uma montadora, mas o nome de uma revolução. Ela mudou a direção de toda a indústria automobilística. Quando outras empresas estavam ocupadas melhorando o motor a gasolina, Elon Musk assumiu um risco e expressou plena confiança na tecnologia EV. E veja, hoje a Tesla deixou todos para trás. Agora, vamos falar sobre os números, porque números nunca mentem. No ano de 2023, a Tesla vendeu cerca de 1,8 milhão de carros em todo o mundo. Isso significa que, em média, cerca de 5.000 veículos Tesla estavam chegando às casas das pessoas todos os dias. O veículo mais vendido da Tesla é o Model Y, que sozinho vendeu milhões de unidades. No primeiro trimestre de 2024, a Tesla entregou cerca de 386.810 unidades. E estes são apenas os dados de um trimestre. Não só isso, a Tesla está agora abrindo diferentes fábricas e gigafábricas em grandes mercados como China, Europa, América e Índia, para que sua produção possa aumentar ainda mais rápido. Hoje, os veículos da Tesla não são apenas o orgulho dos ricos, mas também se tornaram a escolha das pessoas de classe média, especialmente desde que Musk lançou EVs acessíveis como o Model 3 e agora o próximo Model 2. Uma grande razão para o sucesso da Tesla é que eles não fizeram apenas um carro, eles criaram um ecossistema inteiro. Quer fosse a rede de supercarregadores, atualizações de software, tecnologia de direção autônoma ou fabricação interna de baterias, a Tesla dominou tudo e superou os outros. O sonho de Nikola Tesla e a reinvenção de Elon Musk. Há muitos anos, houve um homem que mudou a forma como o mundo funcionava. Seu nome era Nikola Tesla. No final dos anos 1800, quando as pessoas faziam as coisas funcionarem com base em motores a vapor e carvão, Tesla criou um motor que não funcionava com fumaça, gás ou combustível, mas apenas com eletricidade e força magnética. Naquela época, isso não era menos que mágica para as pessoas, porque não havia som, nenhuma vibração e nenhum tipo de poluição. Tesla deu ao mundo o conceito de K, ou seja, corrente alternada. Esta é a eletricidade que não flui em uma única direção, mas continua mudando de direção. Esta mudança mais tarde tornou-se a base do sistema de energia mundial. Mas Tesla não criou apenas a corrente. Ele também criou dispositivos relacionados a ela, como o motor K. Este motor não era como os pesados motores a vapor dos tempos antigos. Não havia fogo, fumaça,
cintas ou rodas que quebrassem. Basta enviar corrente e o motor começará a funcionar. Este motor de Tesla era tão perfeito que funcionava sem qualquer ruído. Agora vamos falar sobre a era atual. Elon Musk, que é chamado de rei da inovação do mundo de hoje, reviveu o mesmo velho sonho de Tesla com a tecnologia de hoje. A empresa chamada Tesla Motors, que Musk criou, adotou Nikola Tesla não apenas no nome, mas também no pensamento. Elon Musk pegou a mesma ideia do motor K, mas conectou-a com tecnologia moderna e o sistema de baterias de hoje. Quando a Tesla fez seu primeiro carro, o Tesla Roadster, o motor K de Tesla foi instalado nele. Aquele motor funcionava sem qualquer escova, o que significa menos desgaste e menos manutenção. E a maior coisa era que, à medida que a velocidade do carro aumentava, aquele motor dava torque imediatamente. Onde os carros a gás demoram para ganhar velocidade, este carro da Tesla começava a voar silenciosamente. E o especial era que este motor devolvia energia enquanto fazia o carro funcionar. Isso significa que, quando o carro freava, o motor, em vez de parar, girava no sentido reverso e recarregava a bateria. Isso é chamado de frenagem regenerativa. Esta tecnologia era completamente nova para aquela época e também surpreendeu as pessoas. Mas Elon Musk não ficou satisfeito em parar por aqui. Ele viu que o motor K da Tesla era incrível, mas poderia ser melhorado ainda mais. À medida que a capacidade das baterias aumentava, estações de carregamento começaram a surgir e as pessoas começaram a levar os carros elétricos a sério. Musk também começou a melhorar o motor ainda mais. Ele fez o nome Tesla não apenas uma homenagem, mas uma visão. Hoje, o motor nos carros da Tesla é baseado na mesma velha ideia de Tesla, mas foi aprimorado com novos materiais, novos designs e software inteligente. Agora, aquele motor não é apenas para rotação, mas se tornou uma unidade inteligente conectada a todo o sistema do carro, que controla com inteligência tudo, desde o funcionamento do carro até a frenagem. Então, se você olhar para isso, os carros Tesla que estão causando sensação no mundo hoje têm suas raízes no mesmo inventor chamado Tesla, que pensou há 100 anos que o mundo poderia funcionar com eletricidade sem ruído e sem combustível. Elon Musk tornou esse sonho realidade hoje. E é isso que faz da Tesla Motors não apenas uma montadora, mas a líder de uma revolução no motor. O motor K da Tesla pela primeira vez no Roadster. Quando a Tesla lançou seu primeiro carro elétrico, o Roadster, as pessoas não tinham muita esperança. Naquela época, ninguém levava os veículos elétricos a sério. Todos pensavam que era apenas uma questão de alguns anos, então todos voltariam aos carros a gasolina e diesel. Mas o que a Tesla fez foi não apenas uma nova ideia, mas uma tecnologia que trouxe revolução no mundo dos veículos. A coisa mais especial no Roadster era seu motor. Este não era um motor comum, mas um motor de indução K que funcionava sem escovas. Agora você vai pensar: o que é uma escova? Na verdade, os motores tradicionais têm escovas que giram a corrente e a entregam ao rotor. Essas escovas também se desgastam e fazem barulho, mas o motor da Tesla era completamente sem escovas, devido ao qual havia menos desgaste nele. Não havia ruído e a manutenção também era insignificante. A maior maravilha deste motor era seu torque instantâneo. Ou seja, assim que você pressionava o acelerador, o carro começava a andar com um arranque. Não havia aquela coisa dos carros a gasolina, que precisam de tempo para ganhar velocidade. O Roadster da Tesla acelerava silenciosa e instantaneamente, e as pessoas ficavam maravilhadas com a rapidez que um carro elétrico poderia ter. A segunda grande coisa era a frenagem regenerativa. Agora, o que é isso? Quando freamos um carro normal, a energia é desperdiçada para parar o movimento do carro. Essa energia é convertida em calor. Mas no Roadster da Tesla, quando você freia, o motor começava a funcionar no sentido reverso. Isso significa que ele convertia a energia obtida da rotação em eletricidade e a enviava de volta para a bateria. Isso aumentava um pouco mais o carregamento da bateria e a viagem do carro se tornava mais longa. Isso era absolutamente novo e revolucionário para aquela época. Agora vamos falar sobre as limitações daquele motor.
Por mais incrível que aquele motor fosse, ele também tinha alguns desafios. Na verdade, este motor de indução teve um desempenho muito bom em baixas velocidades. Mas à medida que a velocidade aumentava, ele tinha que fornecer muita corrente para manter a potência. E quanto mais corrente, mais calor. Agora, quando o motor começa a aquecer, ele precisa ser mantido frio, ou seja, é necessário um sistema de refrigeração. E quando tanta corrente é extraída da bateria, a bateria também se esgota rapidamente. Isso afeta diretamente a autonomia do veículo, o que significa que você pode percorrer uma distância menor. A Tesla entendeu tudo isso. Eles viram que, se quisessem fazer veículos com maior autonomia, mais eficiência e menor custo, então a tecnologia deste motor teria que ser melhorada ainda mais. E é aqui que a verdadeira inovação começou. A Tesla posteriormente desenvolveu um novo motor para o Model 3, que era mais inteligente do que o antigo motor de indução, consumia menos energia e ainda assim dava uma potência tremenda. Mas este motor do Roadster foi um primeiro passo que provou que os veículos elétricos não são apenas coisas lentas e baratas, mas é a velocidade do futuro. O motor que a Tesla instalou no Roadster era um pensamento muito avançado para aquela época. Sim, ele tinha algumas limitações, como aquecimento e eficiência, mas essas limitações empurraram Musk e sua equipe em direção a uma tecnologia ainda melhor e mais avançada. Os motores usados nos carros Tesla atuais são mais potentes, mais eficientes e mais duráveis por causa dessas experiências. E tudo começou com aquele Roadster que mostrou ao mundo que um carro elétrico também pode ganhar velocidade. E isso também silenciosamente, sem ruído, sem fumaça. Novo motor para o Model 3. Uma mudança silenciosa. Quando a Tesla lançou o Model 3, as pessoas pensaram que era apenas um carro elétrico acessível. Mas dentro algo foi alterado neste carro que levou a tecnologia da Tesla a uma nova altura. Estamos falando do novo motor da Tesla. Este motor não foi lançado em nenhum evento glamouroso. Nem Elon Musk fez um grande show para ele. Mas quem dirigiu este carro sentiu uma coisa. Sua resposta, torque e suavidade são de um nível diferente. Então, vamos lhe dizer o que a Tesla mudou. Na verdade, a Tesla projetou um motor completamente novo para o Model 3, chamado motor síncrono de relutância com ímã permanente. O nome pode parecer um pouco pesado, mas sua ideia é muito simples. A Tesla viu algumas limitações do motor de indução anterior, como a necessidade de mais corrente, mais calor e queda de eficiência em alta velocidade. Para superar essas deficiências, um novo motor foi introduzido. A coisa mais especial sobre este novo motor eram os ímãs de neodímio. Estes não são ímãs comuns, mas são feitos de material de terra rara, que é muito poderoso. A Tesla encaixou esses ímãs dentro do motor em canais internos em lugares específicos, para que eles não se espalhem durante a rotação e permaneçam estáveis. Este design não só ajuda o motor a dar mais torque, mas também o mantém estável e eficiente em altas velocidades. Agora, o interessante é que a Tesla não apenas melhorou este motor com hardware, mas também adicionou software inteligente e algoritmos a ele. Ou seja, o motor agora funciona não apenas com eletricidade, mas também com cérebro. Como? Vamos entender. Quando você dirige o carro em baixas velocidades, como no trânsito da cidade, o motor dá mais torque, ou seja, mais tração, para que o carro responda imediatamente. Mas quando você está na estrada e o carro está funcionando em alta velocidade, o motor automaticamente muda seu modo. Ele reduz o torque e entra no modo de eficiência, o que faz a bateria durar mais. Todo este trabalho é feito com a ajuda de software avançado e sensores que rastreiam constantemente o motor e continuam mudando a corrente e o campo magnético conforme a necessidade. Ou seja, este motor não é apenas uma peça mecânica. Tornou-se um dispositivo inteligente. O efeito de toda esta mudança é claramente visível no desempenho do veículo. O Model 3 não é apenas rápido, mas também suave. Seu motor requer menos corrente para funcionar, o que também aumenta a vida útil da bateria e reduz a pressão no sistema de refrigeração. Além disso, este novo motor também é mais leve. Ele pesa menos do que os motores antigos,
o que reduz o peso total do veículo e o torna ainda mais eficiente. E porque não tem peças que se desgastam, sua manutenção também é muito baixa. Agora você deve estar se perguntando, apesar de tantos benefícios, por que a Tesla o lançou silenciosamente? A resposta para isso também é simples. A Tesla não vê a inovação como marketing, mas como uma necessidade. Ela experimenta a tecnologia, testa-a e só a coloca em produção quando acha que realmente funciona. O novo motor no Model 3 é um resultado desse pensamento na Tesla. Ele mostra como uma tecnologia antiga pode ser revivida de uma nova maneira com algoritmos inteligentes no design. Então, sempre que você vir o Model 3 em ação, lembre-se que debaixo do capô não há apenas um motor, mas uma obra-prima de engenharia que não faz barulho, não faz show, mas revoluciona silenciosamente como o movimento elétrico funciona. O poder do neodímio e seu perigo. Quando falamos sobre carros elétricos como a Tesla, muitas vezes o foco está na bateria, na autonomia de carregamento ou na velocidade do veículo. Mas o que realmente impulsiona o veículo é o motor. E o que traz vida ao motor é um ímã especial, o neodímio. Agora, o neodímio não é um ímã comum. É um elemento de terra rara que é muitas vezes mais poderoso do que outros metais comuns. Usá-lo torna o motor menor, mais leve e mais potente. Esta é a razão pela qual a Tesla e outras grandes empresas de EV o usam no design do motor. Sua maior característica é que ele fornece uma tremenda força magnética mesmo em tamanho pequeno. Ou seja, o motor do veículo será pequeno, mas sua potência será tremenda. Esta é a razão pela qual, nos EVs de hoje, quando você sente o torque imediatamente, o veículo corre rápido e silenciosamente, ou o motor funciona suavemente mesmo em alta velocidade. Então o crédito por isso também vai, em parte, para o neodímio. Mas onde há força, há também um grande perigo associado a ele. O primeiro perigo é sua raridade. O próprio nome é elemento de terra rara. Ele é encontrado em quantidades muito pequenas na Terra. E mesmo a pequena quantidade que é encontrada, não é tão fácil de extrair. Para isso, grandes minas têm que ser cavadas, produtos químicos perigosos são usados, e uma enorme quantidade de água e terra é desperdiçada. O segundo perigo é seu impacto ambiental. Quando o neodímio é extraído do solo, muitos resíduos tóxicos são liberados, o que afeta gravemente rios, campos e a área circundante. Muitas vezes também tem um efeito ruim na saúde das pessoas que vivem perto desses locais de mineração. Agora, vamos falar sobre o terceiro e talvez o aspecto mais perigoso, o risco geopolítico. Isso significa que a maior parte do neodímio em todo o mundo é encontrada em apenas alguns países, e a China tem a maior mineração e fornecimento. Isso significa que, se a China algum dia quiser parar o fornecimento de neodímio ou aumentar seu preço várias vezes, então toda a indústria de EV será diretamente afetada. Imagine-se empresas como a Tesla se tornarem completamente dependentes deste único material e esse material em si se tornar caro ou bloqueado. Então o que acontecerá? A produção parará. Os preços aumentarão e haverá dificuldade em entregar veículos às pessoas. Portanto, agora empresas como a Tesla estão pensando nessa direção. Como reduzir a dependência do neodímio? Elas estão pesquisando novos ímãs que sejam mais baratos, mais disponíveis e que também tenham menos impacto no meio ambiente. Esta é a razão pela qual a Tesla está agora trabalhando em ímãs de cerâmica ou ímãs de ferrite, que são mais duráveis e não prejudicam o meio ambiente. Sim, eles não são tão poderosos quanto o neodímio. Mas se o motor for projetado adequadamente e controlado com software inteligente, então o mesmo trabalho pode ser feito com menos força. O pensamento da Tesla não se limita mais ao desempenho. Ela está considerando se será capaz de colocar neodímio em cada carro quando milhões de carros forem feitos no futuro. Provavelmente não. E essa questão a força a encontrar uma alternativa que seja sustentável, escalável e segura. Próximo passo em direção à sustentabilidade. Ímã de cerâmica. Quando se trata de veículos elétricos, a maioria das pessoas fala sobre velocidade, autonomia da bateria e design. Mas hoje, a Tesla está se movendo em uma direção onde a discussão não é apenas sobre desempenho, mas também sustentabilidade.
E na raiz dessa mudança está uma coisa muito simples, mas poderosa: o ímã de cerâmica, que também chamamos de ímã de ferrite. O ímã de ferrite não é uma coisa nova. Este é o mesmo ímã que vemos em coisas cotidianas, como no seu alto-falante, no liquidificador ou na borracha da porta da geladeira. Este ímã é feito de óxido de ferro, ou seja, ferrugem, e é preparado misturando com alguns outros metais baratos, como manganês ou zinco. Agora a pergunta é: se este ímã é tão comum, por que a Tesla e outras empresas não o usavam antes? A resposta é força. Em comparação com ímãs de terras raras como o neodímio, a força magnética de um ímã de ferrite é muito baixa. Isso significa que, se você colocá-lo diretamente em um motor sem qualquer design inteligente ou planejamento, o motor se tornará fraco e lento. E isso é o que ninguém na indústria de EV queria. Mas os tempos mudaram. A Tesla percebeu que, se tiver que fazer milhões de veículos elétricos, não pode depender apenas de ímãs de terras raras. Por um lado, seu custo é alto. Por outro lado, sua cadeia de suprimentos também é instável, e mais importante, prejudicam o meio ambiente. É por isso que a Tesla está agora se movendo em direção a uma nova ideia. Agora, o motor será executado com base no entendimento de design e software, não no poder bruto. Isso significa que ímãs fracos serão projetados e colocados de tal maneira que também possam dar a máxima eficiência. Como? A resposta é uma arquitetura de motor inteligente e algoritmos avançados. Agora, a Tesla está fazendo motores nos quais o lugar de cada bobina, cada ímã é colocado de maneira muito pensada. O software gira a corrente dentro do motor de tal forma que mesmo ímãs fracos podem fazer mais trabalho. Ou seja, agora o motor está sendo conduzido não apenas pela força magnética, mas pela mente. Todo este esforço não está sendo feito para apenas um veículo. A Tesla tem uma grande visão para a frota autônoma do futuro. Isso significa milhões de veículos autônomos que dirigirão sozinhos, estarão conectados uns aos outros e poderão ser usados em todos os cantos do mundo. Agora imagine se cada um desses veículos tiver ímãs de terras raras. Então quanto o custo e o risco aumentarão. É por isso que a Tesla está fazendo motores que possam ser feitos com menos recursos, a um custo menor e sem prejudicar o meio ambiente. E o ímã de ferrite se encaixa perfeitamente para este trabalho. A maior coisa é que este ímã é encontrado em todos os lugares do mundo. Ele não pode se tornar uma arma política como o neodímio se tornou. Nenhum país pode exercer monopólio sobre ele. E sua extração também não é tão prejudicial. O novo pensamento da Tesla mostra que a luta agora não é apenas para fazer carros rápidos, mas para fazer carros inteligentes, acessíveis e sustentáveis. Carros que são acessíveis a todos, que são seguros para o meio ambiente e que podem ser fabricados em todos os cantos do mundo sem qualquer guerra por materiais. Sempre que falamos sobre uma grande mudança no mundo da tecnologia, muitas vezes vem à mente uma invenção completamente nova, algo que nunca foi visto ou ouvido antes. Mas a verdade é que nem toda revolução começa com uma nova invenção. Mas às vezes, entender e melhorar coisas antigas de uma nova maneira se torna a maior mudança. E é isso que a Tesla fez. Anos atrás, houve um cientista chamado Nikola Tesla que teve um sonho. Um mundo onde as coisas funcionem com o poder invisível da eletricidade, sem qualquer fumaça, motor ou som. Ele apresentou o conceito de motor K ao mundo. Naquela época, muito poucas pessoas levaram isso a sério. Mas Tesla sabia que esta tecnologia poderia mudar muito um dia. Esse sonho, que foi visto nos anos 1800, agora foi trazido à vida no mundo de hoje por Elon Musk e sua empresa Tesla. Mas eles não apenas copiaram. Eles entenderam a ideia, viram suas limitações e então a melhoraram de acordo com as necessidades dos tempos atuais. Os motores que a Tesla fez, começando com os antigos motores K, agora se tornaram máquinas que funcionam com a ajuda de software inteligente, terras raras ou ímãs de cerâmica e algoritmos. Esses motores não apenas giram o rotor, mas também fazem muitas tarefas simultaneamente, como carregar a bateria, equilibrar o veículo e percorrer mais distância. A coisa mais importante nesta mudança foi que a Tesla nunca afirmou que estava fazendo a coisa mais nova do mundo.
Eles disseram: estamos tornando o que já existe ainda melhor. E esse pensamento o diferencia da multidão. Hoje, quando vemos um carro Tesla, não é apenas um veículo. É um exemplo vivo do fato de que, se uma ideia antiga for dada a direção certa, ela pode se tornar a base do futuro. Então, qual é a verdadeira inovação? Aquela que surpreende o mundo inteiro ou aquela que lenta e silenciosamente muda a vida de todos? A Tesla provou que a verdadeira revolução às vezes vem silenciosamente. Sem fumaça, sem ruído, apenas como uma rotação silenciosa que move todo o mundo para frente. Se você gostou desta informação e quer saber mais sobre coisas interessantes e fáceis de tecnologia, então definitivamente se inscreva no canal. Sua única inscrição é motivação para nós e a primeira atualização de cada vídeo para você. Até o próximo vídeo.